doses vou te apresentar. Saiba como melhor você vai se cuidar. Se desejas ter saúde, vou te explicar as regrinhas que você precisa praticar. Mas não adianta só saber, é preciso viver. Quer aprender, então cante comigo. Água pura que Deus dá, 2 litros por dia é preciso tomar para o corpo hidratar e o intestino bem limpinho ficar. Ar puro é preciso pra respirar. Oxigênio renovado, cérebro fortificado e o pulmão cheio de gratidão. A luz do sol traz bênçãos para nós. Suas vitaminas em seus raios bios traz saúde eficaz. Um sono bom é preciso pra descansar e acordar com um sorriso e encarar o dia assim, sem se preocupar com amanhã. O exercício é pra fazer, o estresse vai embora e a doença desaparecer. Com o exercício a dor vai ceder. Fortalece o coração, bom para a circulação e o peso extra vai perder. Tem hora certa pra refeição. Ter jejum e um bom almoço e uma jantinha de bom gosto e o comer saudável pra viver. Comer para viver e não viver para comer. A temperança vai ajudar, o equilíbrio é necessário. Tudo que é demais faz mal, nunca a gente deve exagerar. Algumas coisas não convém. Desfrutar sem abusar, o que é bom valorizar, para o seu se preparar. Deus sabe sempre o que é melhor. Quando faço do meu jeito, tudo entorta e dá defeito. Então por que não acredita no que ele diz? Um remédio em 8 doses ele quer te dar, pra sua vida transformar e abençoar. Mas é preciso nele acreditar e confiar. Um remédio em 8 doses ele quer te dar. Amém, amém. Um remédio em 8 doses, o Senhor quer nos dar. Quem está tomando desses remédios aí, hein? Nesses dias aí, que a gente está nesse propósito de oração em 10 dias. Quem está tomando esses 8 remédios aí? Esses remédios pode tomar abundantemente, viu? Abundantemente. Aí, alguém respondeu aí, fazendo joinha aí. É para tomar mesmo. Esse pode tomar, isso não tem contraindicação. Viu, meus amores?
meu papai, minha mamãe que está aí, né? Todos, para todos nós, podemos tomar desse remédio aí de forma abundante. E olha, ontem nós falamos aí dos 8 remédios, né? Aprendemos aí, reaprendemos, reforçamos aquilo que nós já sabemos sobre os remédios. E eu deixei de ensinar para fazer uma liçãozinha, até anotei aqui, eu vou falar para vocês hoje, viu? Talvez alguns sabem, mas outros não. Né? A quantidade de água que devemos tomar por dia. Então, qual a quantidade de água a gente deve tomar por dia? Aí eu fiz até uma anotação para passar para vocês, para não esquecer. Então, para saber quantos litros de água a gente precisa de tomar por dia, a gente precisa multiplicar o nosso peso por quilo em quilogramas, né? Por 35 ml. E aí, então, por exemplo, se uma pessoa ela pesa 65 quilos, quantos litros de água ela deve tomar? Então, 2,27 litros. Até fiz as contas aqui. Então, você vai pegar no seu peso, né, e vai multiplicar em 35 ml, tá? E aí você vai saber quanto de água você vai tomar por dia. Então, a água é vida, é remédio. Então, coloca isso em prática, anota aí, para vocês, então, não esquecerem de tomar. Já fica com a garrafinha, né? Meus pais ficaram aqui comigo, fazendo detox comigo, e eles viram que é tão fácil, porque você coloca a quantidade que você precisa no vidro, e aí nos momentos certos, porque tem momento certo de tomar a água, tá? Eles foram tomando. Quando viram, já acabou ali os 2 litros de água, né? Até mais tomaram 2 litros de água. Então, anote aí, tá? Para você saber, então, a quantidade de água que você deve tomar por dia. Hoje, os motivos de oração pelo qual nós vamos orar para conseguir, ou seja, colocar em prática o que nós estamos aprendendo, para seguir em frente e compartilhar os princípios de saúde de maneira equilibrada, evitando extremos, né, que distorçam a visão, né, sobre o tema. E continuar orando pelos nossos 5 amigos. Então, quem está orando aí pelos amigos, por favor, né, sejam perseverantes em orar, que é o nosso dever. Olha que meditação que nós fizemos ontem no ponto só, falando sobre a oração e o perigo de negligenciar. Então, temos que orar, temos que interceder. E, então, precisamos ter equilíbrio. Aqui nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a saúde física, mas trazendo dentro do contexto de ter equilíbrio, de ter moderação, de saber passar isso para as pessoas, ensinar isso para as pessoas, respeitando, né, o processo de cada um. Então, é muito importante. Nós vamos falar aqui rapidamente, né, sobre isso aí. E eu quero convidar vocês nesse momento a orar. Vamos orar por esses propósitos, por esses motivos que é tão importante a gente estar intercedendo, estar orando aí por nós, pelos nossos pedidos pessoais também, e as nossas lutas, porque colocar isso em prática não é fácil, viu? Não é fácil colocar em prática na hora da prática e depois você ficar, né, ainda com a dor. Mas tem um lema, dói para nunca mais doer. Então, a gente precisa perseverar, né? Hoje mesmo, aquilo ali está doendo, porque eu estava na caminhadinha, lembra que eu falei com vocês? Na caminhada, mas eu precisava intensificar os exercícios, porque eu já entendi. Olha que eu li ontem sobre os exercícios. Eu já entendi que o exercício é tão importante quanto o alimento, é tão importante quanto a água. A gente precisa dele para curar a depressão, para oxigenar o nosso cérebro. A gente precisa dele para nos fortalecer. Então, nós precisamos praticar, né, o exercício físico. Então, a nossa oração é para que a gente possa conseguir viver isso na prática e também estar compartilhando com as pessoas, mas sem julgamento, né? Ajudando a elas a colocar em prática. Como foi falado ontem, né? A gente precisa buscar ajuda no profissional, na família, a ajuda de Deus. E dessa forma a gente vai seguindo em frente. Então, feche seus olhos aí nesse momento, para que a gente possa orar por esses motivos aqui de oração e que o Senhor Deus nos ajude a colocar isso em prática nas nossas vidas. Vamos orar junto comigo nesse momento. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, nas primeiras horas da manhã.
primeiramente, Senhor, de tudo, mais uma vez eu clamo ao Senhor, que derrame sobre nós o teu Santo Espírito. Batiza-nos nesta hora, Senhor. Dá-nos alegria em tua salvação. Sustenta-nos, Pai, com o Espírito voluntário. Seja nesta hora o nosso professor e o nosso mentor. Venha curar, Pai, em nós, em cada um aqui, se houver qualquer sensação de desânimo, de cansaço, de fadiga, que o Senhor possa estar nos curando nessas horas, porque estamos em conexão com o Senhor. E o Senhor é o nosso médico. Estamos, Senhor, nesses 10 dias de oração e jejum, nos colocando à disposição, nos posicionando para aprender e reforçar aquilo que já aprendemos sobre os outros remédios. Ajuda-nos, Pai, a praticar, porque é um desafio. E sozinhos nós não podemos seguir avante, mas com o Senhor nós tudo podemos. Eu oro por cada pessoa que está aqui neste momento, e também, ó Deus, por mim, por todos os nossos familiares, e te pedimos, seja o nosso professor, seja o nosso mentor, enche nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos rapidamente ir nesses minutinhos que nós temos aqui, porque lembrando que nós estamos fazendo o ano bíblico. Como que está sendo o seu estudo aí? Eu aprendi agora a fazer um resumo, então isso tem facilitado mais os meus estudos, né? Porque a gente precisa estudar e também o resumo que você vai estar aprendendo mais. Então, sigam adiante, né? Como o irmão Roberto já mencionou, será desafiador, mas no final a vitória ela é certa. Então, sejam perseverantes, viu? Então, hoje a gente está falando sobre a saúde física, no terceiro dia. Vou iniciar aqui falando sobre o capítulo de Êxodo, verso 3, capítulo 23, verso 25, que diz assim: adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Essa é a promessa de Deus para aqueles que o adoram, para aqueles que andam em obediência, né, com o Senhor. Então, o que vai trazer para nós aqui alguns pontos importantes sobre o tema de hoje, saúde física. Como adventistas, nós acreditamos que o cuidado com a saúde é um ministério muito importante, né? É um meio eficaz de testemunhar sobre a nossa fé. No entanto, esse ministério ele deve ser exercido com equilíbrio e com muita sabedoria. Os princípios adventistas de saúde abrangem uma variedade de áreas, incluindo o quê? Dieta, exercício, repouso, espiritualidade, né? E ensinar esses princípios de maneira equilibrada ajuda a garantir que todas as áreas sejam também compreendidas e valorizadas. Então, o equilíbrio ajuda a prevenir o extremo, como focalizar demais uma área. Então, por exemplo, dieta. Enquanto a negligência, outras, como o exercício, o repouso, isso pode levar a uma visão distorcida da saúde. Então, não adianta a gente focar apenas numa coisa. Vou ficar cuidando da minha alimentação, mas eu negligencio o exercício físico. Então, ontem eu comentei com vocês da minha experiência. Eu cuido da minha alimentação, tenho os horários certinhos de me alimentar, tomo bastante água, mas estava negligenciando o exercício na íntegra, como que deve ser feito. Né? Porque o nosso corpo, ele pede. Então, a gente já tem essa consciência. Então, não adianta você focar numa coisa e não focar em outra. Então, nós precisamos dar atenção em todas as áreas, não apenas uma. Né? Por quê? O desejo de Deus para o seu povo é que tenham saúde, que tenham saúde plena. Então, o Senhor deseja que cada pastor, cada médico, cada membro da igreja, cada família, né, tenha um cuidado em não estar com os que condescendem a nossa fé e a que façam súbita mudança no regime dietético, sujeitando-os, assim, a teste prematuro. Sustentem os princípios de reforma de saúde, desde que o Senhor guie o sincero de coração. Então, eles ouvirão e crerão. O Senhor não requer que seus mensageiros apresentem as belas verdades da reforma de saúde, de um modo que leve em preconceito ao espírito de outros. Então, que ninguém coloque pedras no tropeço diante dos que estão andando nos escuros caminhos da ignorância. Então, a gente precisa respeitar os processos das outras pessoas, né, lá fora.
Como a gente falou, nós precisamos ser um testemunho, ser luz. As pessoas precisam verem nós luz. Às vezes não é necessário nem falar, mas se você está vivendo, automaticamente você vai ser visto, né? Como nós vivemos a experiência ontem, né? Daquele pessoal lá de canadense, onde, por ver o estilo de vida saudável, né, dos adventistas dos 7 dias, então ele aconselhou ali a cidade dele também a fazer o mesmo, a seguir esse estilo. Então, nós somos exemplos, somos luz, precisamos ser, né, na prática, como a gente está aprendendo aqui. Então, mesmo ao enaltecer uma coisa boa, é bom não ser demasiado entusiasta. Não aconteça desviarem-se do caminho os que vêm para ouvir. Apresentem os princípios da temperança em sua mais atrativa forma. Então, sem julgamento, né? De forma equilibrada. E vamos priorizar o quê? Fazer em nós, pois através de nós, sendo luz, para que as pessoas vejam nós. Então, às vezes não é necessário nem falar, nem ficar cobrando, não é preciso, porque as pessoas vão ver. Eles vão ver de forma automática, como aconteceu ontem, né? Com o povo lá canadense. Então, a obra de santificação ela está ligada aos princípios bíblicos de saúde. A santificação não é uma teoria, uma emoção ou uma reforma de expressão. Ela é um princípio vivo, ativo, que permeia diariamente a vida. Os hábitos no comer, beber e vestir precisam conservar a saúde física, mental e moral. Assim, poderemos apresentar ao Senhor não uma oferta corrompida por maus hábitos errôneos, mas corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se o ser humano alimentar de boa vontade a luz que Deus, em sua misericórdia, nos dá acerca da reforma de saúde, pode ser santificada pela verdade e tornando apto para a imoralidade. Se, porém, ele menosprezar essa luz e viver a transgressão da lei natural, terá o quê? Que pagar a pena. O que nós falamos nessa semana? Na medida que nós vamos recebendo luz, precisamos, então, avançar, não retroceder, porque se nós retrocedemos, o que acontece? A gente anda para trás e a gente está negligenciando aquela luz que a gente recebeu. E aí o caminho vai ficando mais difícil, vai ficando mais difícil. Então, mediante a luz que nós recebemos, precisamos seguir à frente, a fim de quê? De conservar a nossa saúde. Então, é necessário a temperança em tudo, no trabalhar, no comer, no beber. O nosso Pai Celestial enviou a luz da reforma de saúde para nos guardar dos maus resultados de um apetite pervertido, para que quem ama a pureza e a santidade saiba usar com discrição as boas coisas que ele providenciou, a fim de que, exercendo a temperança na vida diária, seja santificada pela verdade. Temperança, página 141. Então, os homens contaminaram o templo da alma, e Deus os chama a despertarem e lutarem com todas as forças para reconquistarem a varonilidade que ele lhes conferiu. Só a graça de Deus convence do pecado e converte o coração. Então, dele, os escravos do costume alcançam poder para quebrar as algemas que o prendem. É impossível alguém apresentar o povo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável a Deus, enquanto se entrega a hábitos que o privam de vigor físico, mental e moral. Viu isso aqui? Então, é impossível agradar a Deus, é impossível a gente também ter alegria, ter prazer em fazer a vontade de Deus se nós negligenciamos, né, essas partes do todo, quando se trata dos outros remédios de Deus, é impossível. Porque sem saúde a gente não consegue ter prazer. O nosso corpo, a nossa carne, ela é ao contrário daquilo que Deus nos pede. Então, precisamos dar atenção a esses 8 remédios de Deus, para que a gente possa ter vigor mental, físico e espiritual. O nosso cérebro oxigenado, para a gente ter clareza, né? Para a gente entender o que a palavra de Deus nos fala. Então, quantas vezes a gente lê, quantas vezes você está lendo ali, quantas vezes eu já li, nossa, já passei muitos anos da minha vida lendo, e eu tinha sede, tá? Mas eu não entendia nada. Eu ficava assim, gente, como pode? Eu lia, parece que nada.
Mas com o tempo, mediante a luz que fui recebendo, eu fui, então, compreendendo o que eu precisava fazer para cuidar da minha mente, para que eu pudesse ter mais clareza. E é maravilhoso quando nós ouvimos a voz de Deus. É maravilhoso quando nós conseguimos entender o que Ele está nos falando. É maravilhoso. Então, nós precisamos cuidar, né, do nosso corpo, da nossa saúde em um todo, de forma equilibrada, como foi falado aqui, né? De forma equilibrada. E ainda ensinar também. E muitas vezes nós ensinamos apenas, né, com o nosso exemplo. Então, eu vou fechar aqui, a gente dá sequência no nosso estudo, no nosso estudo bíblico, mas eu queria dizer, né, trazer para a gente um ponto, como que nós podemos aplicar, né, temos aplicação aqui para a nossa vida diária. Então, na perspectiva adventista, saúde e santificação estão intimamente ligadas. Acreditamos que o cuidado com a saúde física, mental e espiritual é fundamental para uma vida plena e saudável. Fomos comprados pelo preço infinito da vida e da morte de Cristo, a fim de viver em gratidão e fidelidade para a glória de Deus. Cremos que a santificação envolve a renovação da mente, a mortificação das obras da carne e ajuda a ter vida abundante em Cristo, porque nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus. Então, viver os princípios de saúde faz parte do processo de santificação, pois envolve o cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar dele num todo, de forma equilibrada. Então, que o Senhor nos ajude, nos abençoe e que nós possamos orar. Aqui na revista tem aqui alguns pontos nos orientando, direcionando essa oração. Eu quero até convidar vocês agora, para que vocês fechem os seus olhos, a gente faça mais uma breve oração, mediante esse dia tão especial de jejum e oração. Hoje nós iniciamos a nossa igreja, hoje vai ser às 10 horas de jejum e oração, às 8 horas nós iniciamos, vamos passar o dia em oração, por esses propósitos. Estarei orando por vocês também. Mas precisamos clamar a Deus de forma individual e também, né, uns pelos outros, porque estamos aqui para compartilhar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós estamos vivendo, vivenciando, e também para ajudar. Então, como que eu posso ajudar? Sendo um exemplo, né, e também ensinando de forma prática e também de forma teórica. Porém, o mais importante é trazer para a nossa vida prática, e ser testemunha viva daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas através desses outros remédios. Então, feche seus olhos aí para a gente fazer essa breve oração, para a gente entrar, então, no segundo momento, né, de estudo aí com o Roberto. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, novamente, Senhor, nós queremos apresentar a Ti o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Ti. Entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a estar em harmonia, para que a gente possa ter mais saúde mental, física e espiritual. Pai querido, eu entendo que a luz da reforma de saúde, ela acompanha a mensagem do terceiro anjo. Nos perdoe, porque muitas vezes nós negligenciamos e não colocamos em prática. Mas com a tua ajuda, nós cremos que tudo nós podemos. Tudo podemos em ti que nos fortalece. Abençoe a cada pessoa aqui que está participando desses 10 dias de oração. E nos abençoe também. Nós louvamos o seu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. O Senhor é luz, nós também queremos ser luz. Queremos ser exemplo, sem julgamento, mas queremos, Senhor, viver em equilíbrio com a tua palavra e em harmonia com a tua palavra. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Continue falando conosco nesta hora. Te pedimos e te agradecemos. Amém. E amém. Deus abençoe vocês, meus queridos. Um feliz sábado. E Roberto, é com você. Nós vamos aí estar falando hoje sobre a repetição da lei. Que Deus nos abençoe. E olha, a repetição da lei, hein? Estamos nessa semana de forma também repetindo aquilo que nós já aprendemos sobre os 8 remédios. Deus ele é perfeito, ele faz tudo perfeito. Que Deus abençoe o Roberto, abençoe seu filhinho, espero que esteja melhor em nome de Jesus. Eu não mencionei aqui hoje, tá? Mas o Roberto pediu oração pelo filhinho dele, né? Ontem estava internado. Deus pode estar abençoando aí a ele e também a sua família. Em nome de Jesus. Com você, Roberto.
Olá, pessoal. Feliz sábado a vocês. Mais uma vez estamos aqui. Tá um pouco frio hoje. Estamos que vamos indo, né? Bom, gostaria de agradecer primeiramente o pessoal que orou pela minha filha, né? Minha filha teve uns probleminhas aí, graças a Deus. Ontem ela já ficou bem melhor. Então, agora tá sendo medicado, tudo certinho. Pedir para Deus para ficar 100% logo, né? Quando a gente está trabalhando para Deus, fazendo as coisas para Deus, a gente sofre alguns revés aí para nos deixar desanimado, triste e talvez até desistir. Então, nós precisamos ficar firmes e fortes. Orem pela minha família, por mim também. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Bom, meus queridos, hoje o tema ele é mais tranquilo, vamos dizer assim, porque nós vamos simplesmente repetir toda a história de Israel, desde o momento em que sai do Egito até o momento ali onde eles estão na porta do Jordão ali, né? Só faltava atravessar o Jordão e, e alcançar Canaã, né? Então, eu vou fazer um resumo rápido, porque não tem muita coisa para a gente pegar aqui na leitura, né? Basicamente, a gente vai ler mesmo Deuteronômios de 1 a, a 6, né? Porque essa semana a gente vai ficar em Deuteronômio, a gente vai resumir, rever tudo aí. Deixa eu abrir aqui para. Então, meus queridos, o que que a gente vê aqui? Primeiramente, a gente pega esse povo que saiu lá do Egito. Eles saem do Egito todo errado, né? Fazendo as coisas ali que não podiam. Então, Deus pega ali, libera para eles, fala: ó, vocês vão poder fazer isso aqui não. Depois eles vão para uma jornada aí muito árdua e chegam até o momento em que, depois de um ano, quase um ano, né? Cerca de um ano, a ideia é que eles saíssem do Egito com menos de um ano ou entrassem na Canaã. Esse era o plano de Deus. Aí Deus pediu para mandar 12 espias. Esses espias aí, 10 deles voltam só, falando bem, e depois mandando brado ali, falando que não ia dar, não. E aí não confiaram em Deus. A partir desse momento, Deus então falou que ninguém entraria em Canaã daquela geração, a não ser Caleb e Josué. Então, há esse castigo que eles ficariam ainda por 40 anos no deserto, de 40 dias, né, de princípio de ano no ponto profético. E ali o povo, depois que recebe a ordem de: não, vocês vão morrer então, vocês não vão entrar, o povo vai para guerra. O povo vai para a guerra lá em Orma e aí apanha, né? Perde a guerra. Depois eles começam um processo em Cádiz, né? Eles estão ali em Cádiz, vão até Zered, aonde depois eles passam por Arnon, derrotam Bazan, rei de Esbom, né? E essa vitória sobre Bazan dá um crescimento para eles. Aí tem a distribuição da Transjordânia, onde fica as tribos ali de Gad, Ruben e meia Manassés. Depois Moisés ele faz uma oração a Deus para que ele entrasse em Canaã. Isso já está no capítulo 3 de Deuteronômios, né? Resumindo aqui para vocês. Então, no capítulo 3, Moisés ele ora a Deus para pedir ali para Deus: ó, Senhor, deixa eu entrar, foi só uma falhinha, né? Coisa boba ali. E aí Deus diz para ele que não, que ele não vai, que é para ele não ficar falando, né, e querendo, porque não ia dar. E aí Moisés então fica tranquilo. E aí o capítulo de hoje inicia-se no capítulo 4 de Deuteronômio. Só um momentinho, pessoal, deixa eu a minha esposa aqui.
os alarmes aqui. Então, no capítulo 4, Moisés ele já começa exortando o povo a obedecer. Porque Canaã só é possível ao obediente. Então, ele já começa a pedir para o povo, ó, vocês precisam ser obedientes. Chega aquele povo, pai de vocês, que só era complicado, que falava A, fazia B. Vamos começar a melhorar, porque lá em Canaã é muito bom. Porém, o concerto de Deus, aquelas duas alianças, ambas só vão para frente com obediência. Se não obedecer, as bênçãos não vão chegar, tá? E depois disso, ele fala sobre as 3 cidades de refúgio, que ficou antes do Jordão, depois vai ter 3 para depois do Jordão, e Moisés começa o seu segundo discurso. Ele fez esse primeiro discurso, fazendo um catado de tudo que eles passaram no deserto, e o segundo ele vai começar a repetir os 10 mandamentos novamente. Então foi feito os mandamentos, agora ele repete, que era uma prática muito recorrente em Israel, tá? Por exemplo, Esdras, direto, ele estava repetindo a lei para o povo. Bem, então, é muito importante a gente relembrar as coisas que precisamos fazer, né? Depois Moisés, ele media entre o povo e Deus, porque é ele que recebia as ordens de Deus e depois passava para o povo. E por fim, no Deuteronômio 6, o título é O Fim da Lei é a Obediência. E é a mesma coisa que está lá em Romanos, que o pessoal usa para dizer que não precisa guardar a lei, porque é falado exatamente sobre Deuteronômio 6, lá em Romanos. Porém, é que se você cumpre a lei, ela não condena você. É simples assim. Por quê? Porque a lei só está para mostrar o pecado. Se você não está cometendo o pecado, automaticamente a lei não está fazendo o papel dela na sua vida, entendeu? Então, é por esse motivo que o fim da lei é a obediência. Você obedece, a lei não vai estar te acusando, ok? Então, em Patriarcas e Profetas, logo nos primeiros parágrafos, Moisés ele tentou pedir para Deus para entrar na Canaã. Moisés pede que Deus escolha alguém, ele ora, faz uma oração bonita, pedindo a Deus misericórdia, porque não podia ser qualquer um para guiar esse povo, porque a gente sabe como o povo é. E Deus logo responde. Deus logo responde, ó, pega Josué. Então, Josué, ele já estava sendo preparado e Moisés nem sabia. Porque Josué, ele ficou abaixo de Moisés, praticamente. Você pode ver lá em Êxodo 24, quem sobe com Moisés lá até perto de entrar na nuvem? Josué. Então, Josué ele já estava ali sendo preparado para ser o sucessor. Moisés não sabia, vai saber agora. Porém, Deus já sabia e colocou ele ali para isso, né? Por quê? Além do pecado de Moisés, Moisés não era um guerreiro, tá? Então, agora, depois do Jordão, eles precisariam ter muitas guerras ali. Eles iam enfrentar Jericó, Ai e outras guerras à frente. Então, nada melhor do que um general. E Josué era um general, tá? Então, isso também ajudou a escolha de Josué. Mas o principal não é isso, porque a gente sabe que Deus capacita aquele que ele chama e faz acontecer, né? Então, o fator ali não é Josué ser general, é Josué obedecer. Josué era alguém obediente, alguém que fazia a vontade de Deus e alguém que estava sempre aprendendo e estava sempre interligado com Moisés. E nesse ponto, era mais fácil alguém já nesse nível assumir uma responsabilidade tão grande como era guiar um povo tão desobediente. Né? Não era qualquer um. E Josué já tinha essa ideia, né? Porque Josué estava com esse povo durante esse processo,
Então ele conhecia o povo. Josué foi um dos que conseguiram ali falar bem da terra. Ele estava ali naquele momento onde teve um dos maiores problemas no meio de Israel, dos 10 terem morrido e etc. Entendeu? Ele quase foi apedrejado por tentar falar que Deus faria o necessário. Então, ele tinha algumas coisas ali muito importantes com relação a isso. Então, ele começa essa retrospectiva. E o parágrafo 39, página 339, primeiro parágrafo. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Apesar que eu não... acho que eu vou conseguir. Vamos ver se eu acho. Primeiro parágrafo, capítulo 39. Deixa eu só tirar o som aqui. Vou apresentar para vocês aí. Vocês ficarem na leitura comigo. Primeiro parágrafo, capítulo 39. Diz o seguinte. 39.1. Aqui. Antes de deixar sua posição como líder visível de Israel, determinou-se a Moisés repetir-lhes a história de seu libertamento do Egito e suas viagens no deserto e recapitular a lei proferida no Sinai. Quando a lei fora dada, apenas poucos da presente congregação tinham idade suficiente para compreenderem a terrível solenidade da ocasião. Como devemos logo passar o Jordão e tomar a posse da terra prometida, Deus queria apresentar-lhes as reivindicações de sua lei e estipar-lhes a obediência como condição para a prosperidade. Então é aquilo que eu disse para vocês. Aqui o pessoal que estava agora para entrar em Canaã, lembra-se que aquela velha geração morreu todos. Deus prometeu e cumpriu, ok? Ninguém entraria porque eles não confiaram em Deus quando era para confiar. Então, os filhos dessas pessoas, eles não tinham, muitos deles, visto aquela aparição do capítulo 20 do Êxodo, tá? Então, agora era necessário contar a história para eles, tá? Assim como é para nós. A gente costuma contar, por exemplo, para minha filha, olha, foi assim na minha infância, foi assim com seu avô, foi assim com não sei quem. E a gente gosta de contar essas histórias, né, muitas vezes. E a ideia é passar para ela como foi o nosso processo e quando é alguma coisa ruim, para ela não cair no mesmo erro, né? Então eu sempre falo com minha filha, olha, foi assim, o pai era assim, assado. Então, foi nesse sentido que teve que se repetir tudo. E Moisés veio, então, fazendo uma repetição, e depois ele fala sobre a lei, que é algo dos mais importantes, é o ataque. Eu perdoo aqui, porque, olha, eu estou uns 2 dias sem dormir. Hoje eu consegui dormir um pouquinho melhor. Moisés ficou em pé perante o povo para fazer suas últimas advertências e admoestações. Seu rosto foi iluminado de uma santa luz. Tinha os cabelos brancos pela idade, mas o corpo estava ereto, o rosto exprimia o vigor não abatido da saúde e os olhos eram claros e fortes. Isso daqui é um claro profeta na prática da profissão, tá? Então, o profeta aqui, Moisés, já era bem idoso, já não estava nas melhores fases, porém, quando foi tomado pelo Espírito para fazer todo esse processo de recapitular e falar a lei, ele estava como se fosse, de fato, alguém divino, vamos dizer assim, né? Moisés, meus queridos, não me levem a mal, mas Moisés tinha uma prerrogativa divina aqui, tá? Como se ele fosse Deus. Então, o povo o via assim, no caso. Então, Moisés, por isso que o texto começa aqui, dizendo que antes de deixar sua posição de líder visível, porque o invisível era Deus, mas o povo só olhava Moisés. Lembra que eles preferiram fazer um bezerro de ouro do que
não ter alguém para visualizar. Então eles tinham essa comparação com Moisés. Moisés não, tá? A única vez que ele se achou Deus mesmo foi quando ele cometeu aquele pecado que vocês aprenderam durante essa semana, né? Porém, ele sempre foi humilde, ele nunca colocou isso, ele sempre quis mostrar para o povo que ele não era ó, a primeira opção, que o povo tinha que ir diretamente a Deus. Porém, falhou ali porque o povo era teimoso. Então, Moisés, ele tinha essa prerrogativa e agora, naquele momento, ele estava com uma luz que o povo, você, lendo mais o capítulo, vai mostrar que esse povo começou a perceber quem de fato era Moisés. Então, isso foi uma bênção, né? Porque o povo ainda tinha uma ideia de que Moisés estava sempre sendo beneficiado, que ele tinha alguma coisa por trás, que ele não era tudo aquilo, que ele não era isso, que ele não era aquilo. Então, o povo tinha umas certas dúvidas com Moisés, e agora, quando ele vê Moisés com essa força, com esse espírito, e falando e exortando, eles entendem quem realmente é Moisés e que ele amava muito eles, né? E então foi algo assim incrível. Era uma ocasião solene, e com profundo sentimento descreveu ele o amor e a misericórdia do protetor todo-poderoso. E aí ele vai ler aqui Deuteronômios 4, 32 a 35, né? E depois Deuteronômio 7, e aí nós temos esse tá aqui, ó. O povo de Israel estivera pronto para atribuir suas dificuldades a Moisés. Então, sempre que tinha algum problema, é Moisés o problema. Tá? Muitas vezes a gente não, óbvio, a gente não vai culpar Moisés, mas a gente culpa a filha, esposa, chefe do trabalho, ancião da igreja, a gente culpa todo mundo, né? Então, cuidemos aí. Mas agora foram removidas suas suspeitas de que ele era governador pelo orgulho, ambição e egoísmo, e escutavam com confiança suas palavras. Olha isso, meus queridos, demorou 40 anos para o povo entender quem era Moisés. Moisés expôs fielmente seus erros, olha isso, e transgressões de seus pais. Haviam eles muitas vezes se sentido impacientes, revoltados, por causa da sua longa peregrinação pelo deserto. Mas o Senhor não era o culpado por esta demora em possuírem Canaã. Isso é muito importante porque não é Deus que é o culpado por não ter voltado ainda a segunda vez. Somos nós. Tá? Assim como esse povo era culpado por não ter entrado em Canaã, nós somos culpados por não estarmos já em Canaã celestial. Tá bem? A gente precisa melhorar muita coisa e é por isso que esse ano bíblico está sendo realizado, para conseguirmos melhorar. Ele se afligia mais do que eles por não poder levá-los à posse imediata da terra prometida. E mostrar assim perante todas as nações seu grande poder de libertamento com seu povo, com sua falta de confiança em Deus, com seu orgulho e incredulidade, não estavam preparados para entrar em Canaã. De nenhuma maneira representaria o povo de Deus, de nenhuma maneira representaria o povo cujo Deus era o Senhor, pois não tinham seu caráter de pureza, bondade e benevolência. Se seus pais houvessem entregado pela fé a direção de Deus, sendo governados pelos juízos e andando nas suas ordenações, teriam desde muito tempo se estabelecido em Canaã, como um povo próspero, santo e feliz. Sua demora para entrarem na boa terra desonrou a Deus e desmereceu a sua glória à vista das nações ao redor. Então, além de eles serem o problema para não entrar em Canaã, cada tempo que demorava para entrar era uma desonra a Deus. Olha isso. E se você for ver, é exatamente o que acontece hoje. Quantos de vocês já receberam uma piadinha de que Jesus não vai voltar, não? Eu já ouvi isso em 2020, já ouvi em 2000, já ouvi em 2012, já ouvi isso. Ok. As pessoas já estão desacreditando, cada ano que passa, que Jesus vai voltar. Isso está lá em 2 Pedro, no caso. Né, o pessoal fala, não, aí não vem acontecer. E a culpa é nossa. Moisés, que compreendia o caráter e o valor de Deus, assegurou ao povo que nenhuma outra nação tinha preceitos tão sábios, justos, misericordiosos como os que foram dados aos hebreus. Então Moisés, ele mostra para as pessoas que a lei de Deus
Era uma lei santa, justa e boa, como diz lá em Romanos e também lá em Salmos com Davi. Então, meus queridos, foi mostrado para eles essa lei. E essa lei era perfeita. Depois Moisés chama a atenção. O dia em que estiveres perante o Senhor em Horebe, interpelou as hostes hebreias. Que gente há tão grande que tenha Deus tão chegados como o Senhor nosso Deus? Todas as vezes o que o clamamos. Ele vai começar a fazer perguntas que eu e você precisamos fazer para nós hoje. Então a primeira coisa é, qual Deus é tão grande? E quando você ora a ele, ele responde. E que gente é tão grande que tem estatutos, juízos tão justos como toda a lei que hoje dou perante vós? Quem? Você poderia repetir-se estas interpelações a Israel. As leis que Deus deu ao seu antigo povo eram mais sábias, melhores e humanas do que as nações mais civilizadas da terra. As leis das nações fazem os indícios das debilidades e paixões do coração não renovado, mas a lei de Deus traz o cunho divino. Então Deus estava mostrando para eles que tudo que eles queriam estava ali, ó, na mão, apalpada, tá? Porém, eles eram teimosos, né? A terra em que logo entrariam e que deveriam ser sob condição de obediência à lei de Deus, foi-lhe descrita. E quando não deveriam estar essas palavras ter comovido os corações de Israel, ao lembrarem-se eles de que aquele tão resplendemente descrevia as bênçãos da boa terra, fora por causa do pecado deles excluído da participação da herança do povo. Então aqui, ó, Deus descreve para eles a terra, tá? Porém, eles são teimosos. Então eles ficaram sem ela por um bom período. O Senhor teu Deus te mete numa terra boa. Não é como a terra do Egito. Porque o Egito, ele dependia estritamente do Nilo. Sem Nilo, o Egito não existe. Só que nessa boa terra, a dependência era divina. Então as coisas aconteceriam, era Deus resolvendo. Sabe? Então, as pessoas tinham que ter esse elemento de entender que agora eles eram dependentes totalmente de Deus. Não precisava de Nilo, não precisava de Faraó, não precisava de nada. Era Deus. E a mesma coisa que eu e você precisamos compreender hoje. Por isso que Jesus não voltou, porque a gente ainda está tentando fazer as coisas com o nosso braço. Quando a gente compreender que a nossa dependência total é Deus, as coisas vão começar a andar na nossa vida. E esse ano bíblico vai mostrar isso muito claramente para nós, né? Logo, logo a gente vai chegar nos reis, e vocês vão ver cada coisa assim, de boca aberta, se vocês já estão achando que tem muita coisa errada aí, quando chegar nos reis, vocês vão ver. E, de fato, tudo ali vai mostrar para nós esse contraste do que é necessário ou não fazer. E aí a gente vai ver por quê. Porque teve reis bons, reis ruins, tem juízes bons, juízes ruins, né? Então, a gente vai começar a verificar mais forte esse grande conflito, tá bem? Então, aqui eles vão começar a falar sobre a questão do Deuteronômio, vão repetir a lei aqui. E aí Moisés vai falar. Depois da repetição pública da lei, Moisés completou o trabalho de escrever todas as leis, estatutos, juízos que Deus lhe dera e deu todas as regras relativas ao cerimonial de sacrifícios. O livro que continha essas coisas foi posto sob os cuidados dos oficiais competentes e, para ser guardado com segurança, foi depositado ao lado da arca. Achava-se ainda o grande líder tomado de receio de que o povo se afastasse de Deus. Em um discurso muito sublime e palpitante, expôs-lhes as bênçãos que seriam deles sob condição de obediência e a maldição que seguiria a transgressão. E esse capítulo é o capítulo 28, que a gente vai ler lá para o final da semana, tá bom? A gente vai começar agora uma semana praticamente sem livro, tá bom? Vocês vão só mergulhar no Deuteronômios, que é uma repetição dos outros 3 livros anteriores, tá bom? Êxodo, Levíticos e Números. Então a gente vai
recapitular isso. Obviamente que tem coisas novas, né? Então é muito importante a gente ler. Não vai ter só o que a gente já falou, vai ter algumas experiências, algumas coisas mais detalhadas, tá bom? E no capítulo 28, quando a gente chegar para que a gente vai estudar ele durante a semana, acredito eu que quem for fazer isso, esse capítulo 28 vai ser o foco principal. Porque nesse capítulo 28 está lá escrito as bênçãos para quem obedece e as maldições para o desobediente. Então, Moisés, ele preocupado com o povo, ele ainda faz esse capítulo 28 para ficar claro para o povo. Se vocês forem transgressores, pecadores, desobedientes, vocês vão pegar isso aqui como maldição. Se vocês forem obedientes a Deus, vocês vão pegar essas coisas como bênção. Então, ficou bem claro isso sobre ambos, tá bom? Então, no 28 ali, no começo é as bênçãos, mais para o meio ali é as maldições, tá bom? Então, é um parágrafo sobre bênção e um parágrafo sobre maldição. Depois disso, Moisés ali vai inspirar, né? Pelo espírito de inspiração, olhando através dos séculos, Moisés descreveu as terríveis cenas da subversão final de Israel. Então, lá em Deuteronômios 28, 49 e 50, Moisés ele está prevendo ali, profetizando a queda de Jerusalém no ano 70. Bom, só que eu descobri agora, quando eu estava estudando. Então, isso daqui é muito interessante. Tá bem? Então, a destruição de Jerusalém pelos exércitos de Roma. Então, no Deuteronômio 28, 49 e 50, Moisés estava falando para eles que ia acontecer algo muito ruim com eles, né? E aí ele completa, devasta a terra com tal, e ele vai continuar falando sobre esse ponto. Moisés terminou com essas palavras. Olha como ele termina. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenham proposta da vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e sua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. E, meus queridos, essa é a mesma ideia que eu gostaria de fechar aqui com vocês. Nós temos a bênção ou maldição, a vida eterna e a morte eterna, porém a gente precisa escolher. E a ideia é que vocês e a mim também escolhemos a vida. Hoje é um sábado, um dia que a gente precisa ir para a casa do Pai, a gente vai orar, a gente vai cantar, a gente vai se alegrar com os irmãos, e a gente precisa estar conectados com Deus para fazer as coisas certas no dia que não é nosso, é de Deus. Então, meus queridos, escolhe a vida. Não deixe passar, porque a gente precisa escolher a vida. Quanto mais pessoas estiverem escolhendo a vida, mais rápido Jesus vai voltar. A fim de mais profundamente gravar em todos os espíritos estas verdades, o grande chefe incorporou em poesia sacra. E aí, Moisés fez um cântico que é referido aos 144 mil, que falam sobre lá no capítulo 14, o cântico de Moisés. É esse mesmo cântico, um cântico de livramento, um cântico de posse. Moisés aqui, quando ele está fazendo esse cântico, ele não entraria na Canaã e eles nem estavam ainda em Canaã. Porém, ele cantou como se já tivesse. Ele demonstrou fé. E a gente precisa ter o mesmo para entrarmos na Canaã celestial. Esse cântico não era somente histórico, mas também profético. Ao mesmo tempo em que, de novo, referia o maravilhoso trato de Deus para com seu povo no passado, prefigurava também os grandes acontecimentos do futuro. A vitória final dos fiéis quando Cristo vier a segunda vez com poder e glória. Ordenou-se ao povo que confiasse à memória esta história poética e ensinasse aos filhos, filhos de seus filhos. Deveria ser cantada pela congregação quando se reunia para o culto, e ser repetida pelo povo ao saírem eles para o seu labor cotidiano. Era dever dos pais gravar essas palavras na mente sensível de seus filhos, de tal maneira que nunca pudessem ser esquecidas. E, de fato, nós somos responsáveis, né, ainda mais quem tem criança aí, nós precisamos inculcar na cabeça dele isso que nós estamos aprendendo. Lógico, numa linguagem para eles, mas é sempre bom estar contando historinhas,
é sempre bom estar mostrando, filho, é assim, 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 Deus gosta assim, 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 sabe? Dialogando. Tem pais que não dialogam com os filhos, que não fazem ali uma leitura da Bíblia, não fazem absolutamente nada, né? E isso daí é um baita de um problema, porque a criança, possivelmente, quando tiver mais velha, vai sair da igreja. Eles não têm base. Tá? Então, o pessoal ali tinha que demonstrar a base. Então, Deus pede para eles, fala para os filhos, coloca nos umbrais das portas, nas paredes, sei lá, se virem. Não deixe que seus filhos se percam, né? Então, visto que os israelitas deviam ser, em um sentido especial, os guardas e conservadores da lei de Deus, deveriam eles especialmente impressionar com a significação dos preceitos da mesma, com a importância da obediência e por meio deles e seus filhos e filhos de filhos. Então, porque como eles iam passar essa lei de geração para geração, ele precisa saber e precisa estar alinhado com isso, senão não vai conseguir passar, tá bem? Então, aqui mostra aqui a questão do futuro dessas crianças, né? Que eles dependiam totalmente de fazer a vontade de Deus. Então, basicamente, nesse capítulo 42, ele vai do Deuteronômio 1 até o Deuteronômio 30, tá bom? Que é o que nós vamos começar a estudar a partir de amanhã. Amanhã a gente vai ter ali Deuteronômios 8, se eu não me engano, é capítulo 8 até o 13. Então, a gente vai estudar algumas coisas ali. Depois, durante a semana, vocês vão pegar ali vários capítulos até chegar no 30. Chegando no 30, aí acho que é quinta ou sexta-feira, vai ter a morte de Moisés. Tá bom? Então, pessoal, durante essa semana, vocês vão mergulhar no Deuteronômio. E eu recomendo que vocês participem, né? A Bíblia aí vai nos dar muitas nuances e é importante para você compreender tudo isso que a gente está falando aqui hoje, tá bom? Isso aqui foi uma repetição de tudo que vocês já ouviram. É como se você estivesse fazendo uma recapitulação para continuar. Geralmente, por exemplo, quando a gente faz uma semana de oração, eu começo no sábado, e aí no domingo você recapitula antes de fazer a parte do domingo. Na segunda você recapitula o sábado e o domingo e continua. Então é exatamente isso que vocês estão fazendo para avançar. Vocês estão fazendo uma recapitulação, Moisés ali recapitulou tudo com o povo, porque agora eles teriam um novo processo. Agora eles passariam ali por Jordão e eles caminhariam para entrar na terra. Então eles precisavam dessa força de ânimo, de entender que Deus cuidou deles durante todo esse período e não deixaria de cuidar agora. E mesmo assim a gente vai ver que eles teve quedas assim grotescas. Porém, é a escolha do ser humano, tá bom? Deus não escolhe por nós, tá bem? Então isso é muito importante e eu espero que vocês compreendam. E a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, voltando aqui, é essa aqui, para que a gente possa escolher a vida, tá bom? Deixa eu ver aqui o capítulo 28. Aqui. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. Aqui é ele comentando sobre esse ponto. Mas eu queria aquele foco aqui. Agora eu perdi aqui de onde é, mas vocês sabem bem. Então, meus queridos, vocês têm as bênçãos e a maldição, a vida eterna e a morte eterna. Que nós possamos hoje escolher a vida em nome de Jesus, possamos caminhar, que possamos entender o nosso processo. Às vezes vocês precisam fazer uma retrospectiva da vida de vocês. Então, talvez hoje seja um dia para fazer isso. Então, vocês peguem aí na vida de vocês e comecem a meditar como que vocês entraram na igreja, como que vocês estão hoje. Se você não é da igreja, como que você passou a sua vida até hoje. Faça uma retrospectiva, assim como o povo precisou de uma retrospectiva, você e eu precisamos também. Em curto prazo aqui, minha retrospectiva,
eu sou uma pessoa que a minha mãe me deu com 3 meses de idade, né? Então eu fui morar com a minha avó e aí fiquei até os 7 anos com ela. Minha avó por parte de pai, porque meu pai ficava na vida errada. E aí meu pai acabou conseguindo ali sair da prisão e conheceu o Adventismo. E aí com 7 anos ele foi para Barueri e acabou me levando para lá. Foi quando eu tive meu primeiro contato com a igreja. E com 9 anos eu me batizei na igreja Adventista do Sétimo Dia. Fui um dos primeiros desbravadores com menos de 10 anos. Eu fui, até aquele tempo nem, não entrava desbravadores que não tinham 10 anos completos. Então eu fui o primeiro. E ali eu fiquei com desbravadores até os 14 anos, quando comecei a achar que eu só tinha um domingo para fazer coisas para mim e eu não ia mais para desbravadores. E aí comecei a decair, né? A partir do momento que eu saí dos bravadores, más influências começaram a correr e eu me distanciei da igreja. Mas a minha esposa, né, a gente está junto praticamente ela tinha 9 anos e eu 11 quando a gente se conheceu. Então a gente tá há mais de 20 e poucos anos junto. E 12, nós vamos fazer 12 de casado. Minha filha tem 7 anos. Então ela sempre me manteve. Sempre quando eu estava indo muito pro fundo do poço, ela me aparecia. Então eu até brinco com ela que Deus usou ela para ser minha salvação, né? Me manter no- na guia, né? Sempre quando eu estava indo muito mal, Deus arrumava um jeito de a gente se encontrar e resolver ali, e a gente sempre voltava. Então todo esse processo fez com que eu estivesse aqui hoje. Então eu saí de Barueri, vim para Bueno Brandão, e há 5 anos eu estou nessa caminhada. Já é o terceiro ano bíblico que eu faço, e é uma luta, porém a gente precisa dessa retrospectiva de quedas. Tive muitos vícios, muitas coisas, ainda lutando com alguns, e logo, logo, vitoriosos em Cristo Jesus. Então façam uma retrospectiva da vida de vocês, mostrem aí para Deus que vocês estão a fim de ter uma mudança de vida, que vocês querem essa mudança, e que Deus abençoe a cada um de vocês e que seja um sábado abençoado, um sábado de reflexão, para que assim como Israel conseguiu chegar na Canaã, foi duro, não foi fácil. Foi 40 anos sofrendo, 40 anos perdendo guerras, ganhando, às vezes tendo vários problemas ali por culpa deles, porém eles chegaram na Canaã. Assim como nossa vida, né? Às vezes é alto, às vezes está baixo, às vezes a gente quer desistir, mas Deus está ali. Porém, com a graça de Deus, chegaremos também em Canaã, como esse povo chegou, tá bom? Então, desde já eu agradeço a vocês que passaram aqui esse tempinho conosco. Hoje era um capítulo mais simples, então tentei aqui arrumar alguma coisa para a gente não ficar, né, sem nada. E durante essa semana vamos estudar Deuteronômios e na próxima semana a gente já começa com Juízes, ou Josué, desculpa. Josué e Juízes, tá? Então, vai ser algo assim bem incrível, a gente vai ter muita experiência aí. Para mim, um dos capítulos mais bacanas aí é o da tomada de Jericó. Então, logo, logo a gente chega nele na outra semana, tá bom? Então, vou fazer uma breve oração aqui com vocês e vocês também estão liberados para a honra e glória de Deus, se prepararem para o culto de hoje. Grandioso eterno Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por estarmos aqui neste momento, entregues a Ti, Pai, mostrando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso em nossa vida, que não temos absolutamente nada que possamos fazer para alcançar aquilo que precisamos, porém nós confiamos totalmente em Ti. Tire de nós a incredulidade de Israel e nos dê a fé que esse povo teve para entrar em Canaã. Eles passaram pelo Jordão, logo logo nós vamos ver isso. Eles derrotaram Jericó, uma cidade que era impossível, porém, Senhor, eles chegaram aonde o Senhor determinou que eles iriam chegar. Demorou. Era para ser 1 ano, demorou 40. Nós éramos para ser boas décadas atrás, porém, já estamos muitas décadas à frente. Mas, de qualquer forma, confiamos em Ti que o Senhor vai voltar no momento correto. E que nós possamos estar preparados, que nós possamos fazer retrospectiva da nossa vida, o tanto que Deus mudou e o tanto que ainda falta mudar, para que nós possamos colocar tudo em Tuas mãos e que o Senhor faça uma obra incrível em nossa vida. Perdoe cada um dos nossos pecados, nos purifique desses pecados,
elimine esses pecados e nos ajude a abandonar esses pecados. É isso que eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, muito, muito obrigado. Deus abençoe.